Bom dia, gente. Bom, o Lindbergh pediu para falar aqui uma lista de presença. Rodando o Lindbergh. Eu deixo rodar? Isso aqui pode, já está rodando. Então não esqueçam de assinar se vocês quiserem certificar. É uma alegria estar aqui. Agradeço muito ao Lindbergh, a ação, a organização, por abrir espaço. Mais deles do que E eu vou só apresentar a professora Sandra Guardini Vasconcelos, que dispensa apresentações, mas eu vou ler a mini bio dela aqui rapidamente. bem-vindo, tá? Ó, Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos é professora titular sênior de literatura inglesa e comparada da USP, onde obteve a livre docência, doutorado, mestrado e graduação em letras. Possui pós-doutoramentos pelas universidades de Manchester, Oxford e Cambridge. É autora, entre outros, de 10 lições sobre o romance inglês do século XVIII, a formação do romance inglês, ensaios teóricos, que foi segundo lugar no Prêmio Jabuti de 2008. É coordenadora do Laboratório de Estudos do Romance e bolsista de produtividade UMAC do CNPq. Muito obrigado. Obrigada, Davi. Bom dia a todos. Eu pensei em sentar, porque na verdade eu escrevi um texto, mas se eu sentar, acho que eu não vejo vocês muito bem. Vamos ver como a gente faz. Mas eu lembro aqui no pé, então. Achei melhor escrever para ficar uma fala organizada, e eu também preparei uns slides que tem algumas imagens e também algumas citações do romance que eu achei melhor projetar. Quando eu ler, vocês podem acompanhar aqui pelo telão. Você quer que eu faça? Eu deixo por enquanto assim, aí eu vou. Acho que é melhor que eu me concentro. Eu dei esse título, o título que eu dei para essa fala, Impressões de um Dia de Verão em Londres, e aqui desse título, a palavra, talvez o termo mais importante seja impressões. Eu vou tentar fazer uma relação que Mrs. Dalloway com o impressionismo e o pós-impressionismo. E antes de eu começar a minha leitura, eu só queria fazer menção a um dos pouquíssimos trabalhos que faz esta relação entre a obra do Virginia Woolf e o impressionismo e pós-impressionismo, que é de uma aluna nossa do Departamento de Teoria Literária, que fez o seu mestrado, defendeu seu mestrado agora, ainda nesse semestre. Laura Villan. Ela foi nossa aluna de graduação na área de inglês e fez o seu mestrado com o professor Jorge Almeida. Então, eu queria fazer essa menção lá. Quase que um trabalho pioneiro, assim, dentro da nossa discussão brasileira da Virginia Woolf. E ela, se alguém estiver interessado, a tese dela, a dissertação, está disponível na biblioteca de dissertações e teses da USP, e o nome dela é Laura Villan. Bom, então vamos lá. Impressões de um Dia de Verão em Londres. Virginia Woolf foi uma escritora bastante inquieta. Desde Voyage Out, cada um de seus romances constituiu um território de experimentação formal, no qual ela procurou tratar de problemas e encontrar respostas para a sua insatisfação quanto ao estado do romance moderno, sobretudo quanto às práticas literárias dos romancistas eduardianos, cujo realismo ela repudiava. Seus ensaios, cartas e diário também registram com clareza em que medida sua escrita foi marcada por uma busca incessante de novos caminhos e pela reflexão sobre personagem, representação e forma. Woolf reivindicava uma revolução no romance, tarefa a que se dedicaria de modo incansável, principalmente a partir de Jacob's Book, que é de 1922, até a sua última obra, Between the Acts, de 1941. Ao compreender a personagem como a ponte necessária entre vida e ficção, Woolf não apenas abriu um campo de possibilidades para reconfigurar essa relação, como passou ainda a questionar qual seria, cito, a matéria adequada da ficção. Diante do imperativo de Arnold Bennett
de que só personagens reais conseguiriam fazer sobreviver um romance? Vou deixar essa primeira imagem. Não, acende, senão não enxerga. Eu pedi para ver melhor, mas tudo não, bem. depois, se vocês deixarem, prefiro que apague depois. Bom, então, ao compreender a personagem como a ponte necessária entre vida e ficção, Woolf não apenas abriu um campo de possibilidades para reconfigurar essa relação, como passou ainda a questionar qual seria a matéria adequada da ficção. Diante do imperativo de Arnold Bennett de que só personagens reais conseguiriam fazer sobreviver um romance, Woolf indaga: What is reality? Have I the power of conveying true reality? Uma preocupação que de diferentes maneiras percorre seus ensaios e se repõe, por exemplo, em A Room of One's Own, quando novamente ela se pergunta. Se você puder passar, pode passar vários. Depois as imagens antes. Isso. Na primeira slide. What is meant by reality? It would seem to be something very erratic, very undependable. Now to be found in a dusty road, now in a scrap of newspaper in the street, now in a daffodil in the sun. It lights up a group in a room and stamps some casual saying. It overwhelms one walking home beneath the stars and makes the silent word corrige, né? Makes the silent world more real than the world of speech. And then, there it is, again, in an omnibus in the uproar of Piccadilly. Sometimes, too, it seems to dwell in shapes too far away for us to discern what their nature is. But whatever it touches, it fixes and makes permanent. Seu universo ficcional é feito de realidade e pensamento, de granito e arco-íris, para usar a imagem que nomeia sua coleção póstuma de ensaios, dessa coalizão de sujeito e objeto, de solidez e intangibilidade unidas em um todo integrado, da relação entre visão e padrão formal, vision and design, nos termos de Roger Fry, o pintor e crítico de arte que estabeleceu os princípios estéticos do grupo de Bloomsbury e com quem Woolf esteve estreitamente associado à época da redação de Mrs. Dalloway e de To the Lighthouse. No romance de 1925, enquanto o paralelo entre Clarissa Dalloway e Septimus Smith estrutura o enredo e traça a progressiva identificação entre eles, a narrativa busca captar o bulício e o fluxo do mundo exterior, isto é, criar literatura a partir das coisas da vida. O momento de visão implica, para ela, a anulação do tempo cronológico e a diluição das fronteiras entre o mundo exterior e interior. O mundo material e a realidade externa capturam o olhar e deflagram o mergulho na interioridade por meio da percepção e das sensações, enquanto a mente vagueia em meio aos objetos, sons e cores da vida real. Como Ian Foster observou a respeito das obras de Woolf, cito Foster, ela gostava de receber sensações, visões, sons, sabores, passando-as pela mente, onde elas encontravam teorias e memórias, e aí trazendo-as para fora novamente, por meio de uma caneta ou em um pedaço de papel. Agora começavam as delícias mais elevadas da autoria, pois essas marcas de caneta no papel eram apenas o prelúdio da escrita, pouco mais do que marcas em uma parede. Tinham de ser combinadas, arranjadas, enfatizadas aqui, eliminadas ali. Novas relações tinham de ser geradas, novas marcas de caneta produzidas, até que das interações algo, uma coisa, surgia. Essa uma coisa era, se bem sucedida, ela própria análoga a uma sensação. Fim de citação.
No centro das preocupações de Woolf, como fica evidente em seus ensaios, estavam novos modos de apreensão da realidade e a busca pela forma, a transmutação do caos em ordem, da fluidez e do movimento em uma estrutura formal. Como ela registra em seu diário, I keep thinking, eu acho que esse tem. I keep thinking of different ways to manage my scenes, conveying endless possibilities, seeing life as I walk about the streets, an immense opaque block of material to be conveyed by me into its equivalent of language. O desejo de ruptura com as convenções vigentes transparece em diversos momentos e de diversas maneiras e se materializa em um conjunto de ideias que configuram certa concepção de romance, em um esforço de Woolf por encontrar uma voz própria e traçar um percurso que respondesse aos desafios do seu tempo. Os diários da escritora se revelam, ao longo dos anos, um repositório de dúvidas, descobertas e iluminações, e fornecem informações preciosas a respeito de seu método e de seus princípios estéticos. Em meio a anotações sobre atos cotidianos, encontros, passeios, Virginia Woolf reflete sobre o processo de composição de seus romances e esboça uma teoria da ficção, não como um corpo articulado de conceitos, mas como insights que se entremeiam ao registro da vida de todos os dias. Em uma bela formulação, ela viria a afirmar que fiction is like a spider's web, attached ever so slightly perhaps, but still attached to life at all four corners. Isso está no quarto todo seu, teto todo seu, várias traduções aí. Nos ensaios, por sua vez, surgem asserções em que ela procura repensar o gênero que caracteriza como esse canibal, assim que ela define eles, né? Modern Fiction, de 1925, publicado originalmente em 1919 com o título de Modern Novels, é uma crítica aos escritores materialistas, tema dela, e uma manifestação de descontentamento do Woolf com o valor que eles atribuíam aos fatos e às coisas desimportantes. Novamente a expressão é dela. Segundo Woolf, por se submeterem à tirania do enredo, por se concentrarem nos pequenos detalhes, a vida se lhes escapa. Para a pergunta a respeito de como o romance deve captar a vida, o ensaio formula um caminho, em uma mais do que citada passagem, que ganha ares de manifesto. Lembro apenas seu início aqui. Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day. The mind receives a myriad impressions, trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms. E o outro fez favor de novo de botar um aí. Concentram-se nesse trecho alguns dos princípios mais relevantes que orientam o que se poderia descrever uma poética wolfiana. O impacto das impressões e o movimento dentro da mente, a liberdade do escritor, a centralidade da emoção, a recusa das convenções, o protesto contra a rigidez. Ao rechaçar o desimportante e o trivial, o que ela chama de The Life of Monday or Tuesday, a vida de segunda e terça-feira, Woolf sugere que o que importa é o olhar interior, um passo com reflexos evidentes em sua técnica narrativa, na qual se borram enredo, caracterização, descrição, prosa e poesia, ficção e lirismo para criar, de novo cito desse mesmo ensaio, um halo luminoso, um envelope semi-transparente. Desse modo, os incidentes banais do cotidiano só interessam enquanto recurso para explorar seu significado oculto, em uma arte da escrita que procura apreender nos romances, mas também nos diários, esse material de vida disperso, à deriva, this loose, drifting material of life. Toda a discussão sobre a necessidade de dar uma nova direção ao romance, exposta em Modern Fiction, se completava com um debate a respeito da personagem de ficção, no qual, mais uma vez, o contra-exemplo de Woolf é o romancista Arnold Bennett.
O ensaio Mr. Bennet and Mrs. Brown, de 1924, era uma resposta a uma resenha que Bennet havia publicado um ano antes sobre Jacob's Room, a qual provocou a contestação de Woolf, que devolveu a crítica afirmando que os eduardianos nunca haviam compreendido a personagem fugidia que todo escritor deveria tentar alcançar. A anônima Mrs. Brown, atravessando Londres em um vagão de trem, representa para ela não uma realidade externa, mas uma espécie de essência interior, o espírito pelo qual vivemos, a própria vida. Expressões dela também. Seu argumento central é que no novo tipo de ficção que o mundo contemporâneo demandava, a criação de uma personagem convincente não dependia dos detalhes exteriores, como idade, profissão, classe, relações sociais, mas deveria fazer desaparecer sua solidez, esfacelar suas características, derrubar sua casa e torná-la, de novo, expressões dela, um fogo fátuo, uma luz dançante, uma iluminação deslizando pela parede e saindo pela janela. No bojo de sua argumentação, Woolf sugeria em uma frase que, apesar do tom irônico, também fez história. Em ou por volta de dezembro de 1910, a natureza humana mudou. In or about December 1910, human character changed. Não, isso aí não vai passar desse antes de se tratar de uma modificação da personalidade em si, ela parecia se referir a uma maneira de percebê-la e também de retratar a personagem na pintura e na gravura. Ao localizar essas mudanças nas relações entre patrões e empregados, maridos e esposas, pais e filhos, mas também na religião, na política, no comportamento, Woolf omitia uma referência a Freud e ao espírito da época que era explícita no texto da palestra que deu origem ao ensaio Character in Fiction. Quer dizer, ela dá uma palestra, nessa palestra ela se refere a Freud, no texto escrito, no ensaio publicado, a referência a Freud desaparece. Lembrando só que não se tem registro da leitura dela, enfim, dos escritos de Freud, que estavam circulando na Inglaterra nessa época, evidentemente, e não esquecendo também o fato de que foi a Rodin Press dela, do Leonard, que publicou as obras de Freud pela primeira vez em inglês. Isso foi uma nota de rodapé. No entanto, nada explica a escolha aparentemente aleatória da datação estampada na frase, entendeu? Por volta de dezembro de 1910. Igualmente, nada na frase sinalizava o efeito transformador que a exposição pós-impressionista organizada por Roger Fry teve sobre Virginia Woolf e Vanessa Bell. Com o título de Manet e os pós-impressionistas, agora você pode voltar no começo. Eu não vou dizer aqui. Pode deixar gráfico. Então, organizada com o título de Manet e os pós-impressionistas, desculpem, a exposição que ficou aberta de novembro de 1910 a janeiro de 1911, na Grafton Galleries, essa é uma imagem da galeria em 1992, mas em 1910, 11, 12, ela tinha exatamente exatamente o mesmo prédio. Esse é o poster, na verdade, que divulga a exposição. Bom, então, com o título de Manet e os pós-impressionistas, a exposição que ficou aberta de novembro de 1910 a janeiro de 1911 na Grafton Galleries revelava pela primeira vez um movimento moderno na pintura para um público inglês habituado ao academicismo. Will Hodgson comenta que, apesar de ter sido um desastre de crítica e de público, a exposição mudou o curso da arte e da cultura na Grã-Bretanha e a descreve como um terremoto cultural. Desde finais da década de 1880, o crítico de arte francês Félix Fénéon havia já apontado diferenças significativas nas técnicas de alguns pintores
que justificavam, segundo ele, a criação de um novo marcador para distingui-los de seus predecessores. Identificava neles um maior rigor na composição, no uso das cores e no trabalho do pincel, que formava um meticuloso mosaico de pontos e traços no lugar das pinceladas e manchas de um Renoir, por exemplo. Ao tentar capturar o efeito sarapintado da luz em determinada cena, segundo Fénelon, os neo-impressionistas, que é o termo que ele cria, como Georges Seurat, optavam pelas cores puras do círculo cromático e produziam variações mais sutis por meio da mistura óptica. Buscavam ainda sistematizar os efeitos emocionais transmitidos por suas pinturas, por meio das ferramentas expressivas à disposição do pintor. A cor, e aí todos os matizes do espectro, das cores quentes, das cores frias, o tom, o valor dessas cores, que iam do claro ao escuro, e a linha, seja ela horizontal, vertical, ascendente ou descendente. A iniciativa de Roger Fry foi crucial para chamar a atenção do público britânico para as recentes produções artísticas da vanguarda parisiense. Pela primeira vez eram exibidas as obras de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat, Matisse e Picasso, que Fry reuniu sob o título de pós-impressionismo, termo cunhado por ele para descrever a arte surgida depois do impressionismo. Agora eu quero essa é a capa do catálogo, né? Pode passar os próximos dois. E aqui, não, isso aqui, são 3 páginas do catálogo em que vocês têm aí a informação sobre os pintores e as telas que estavam sendo exibidas em diferentes salas daquele prédio, daquela galeria que aparece no primeiro slide. Agora podemos dizer. Então, ele vai dizer, né, for purposes of convenience, ele vai escrever, né? For purposes of convenience, it was necessary to give these artists a name, and I chose, as being the vaguest and most non-committal, the name of post-impressionism. This merely stated their position in time relative to the impressionist movement. Então, posto que isso é uma marca de tempo, né, daquilo que vem depois. Com essa nova nomenclatura, Fry procurava apontar, ao mesmo tempo, uma continuidade e uma descontinuidade desses pintores em relação ao impressionismo, e sugeria o surgimento de um novo estilo, caracterizado pelo uso não naturalista das cores, pelo interesse no primitivo, pela distorção dos planos e formas, portanto, cada vez mais distanciado da verossimilhança e da arte representativa. Apesar de continuar atraídos pelo jogo de cores e de luz e sombra, os pintores pós-impressionistas estavam, sobretudo, empenhados em, cito, transmitir o significado emocional que está nas coisas e a matéria mais importante da arte, nos termos do secretário da exposição de 1910, Desmond McCarthy. Fry explicaria ainda que os pós-impressionistas não tinham como objetivo imitar a forma, mas recriá-la. Buscavam não imitar a vida, mas encontrar um equivalente para ela. Criar não a ilusão do espaço real, mas uma sensação imediata do espaço. Tratava-se da busca de uma nova linguagem, de novos modos expressivos para dar forma ao que Fry descreveu como as sensibilidades da perspectiva moderna. Apesar das resenhas em reações negativas, Fry não se intimidou e montou, junto com Desmond McCarthy, uma segunda mostra pós-impressionista na Grafton Galleries em 1912. Eu preciso reorganizar os slides. Agora então, esse é o pôster. E aqui vocês veem que já tem uma mudança, inclusive, em relação à própria imagem, né, que é escolhida para ilustrar esse pôster.
Então essa é... E aí entram os cursos, né? British, também os britânicos. British, French and Russian Artists. E essa então foi já no final de 1912. E essa aí é a capinha do catálogo. E também o pôster da exposição. Então, sobre essa exposição, a Woolf deixou um pequeno comentário na carta que ela escreve para uma grande amiga dela, Violet Dickinson, e escreve isso em 24 de dezembro de 1912, portanto, logo depois que ela vai ver essa exposição. Aí ela diz o seguinte: Grafton, thank God, is over. Artists are an abominable race. The furious excitement of these people all winter over their pieces of canvas colored green and blue is odious. O comentário não é muito positivo. Um dos biógrafos de Woolf anota que Virginia teve pouco a ver com a montagem da exposição e a apoiou nos bastidores de modo hesitante. Mas ela, a exposição, a afetou seriamente. O que os artistas estavam fazendo na pintura, ela pretendeu introduzir na prosa, oferecendo a essência de uma pessoa ou de um lugar, sem descrevê-los com exatidão. As ressalvas iniciais de Woolf foram sendo deixadas de lado, e ela iria adotar vários procedimentos pictóricos que começam a se tornar mais perceptíveis, por exemplo, em contos como Kew Gardens e Mark on the Wall. Sobre An Unwritten Novel, estou chamando aqui de contos, mas enfim, usando esse termo de maneira muito fluida, solta, não precisa, né? An Unwritten Novel, Woolf descreveu em uma carta como... Agora que eu botei tudo fora da ordem, eu tenho que achar as coisas. Essa mesmo. The Great Discovery. Acho que agora está tudo bom. The Great Discovery. Anyhow, I saw. So, The Great Discovery. Isso é que ela está falando do conto, né? Ou desse texto que ela deu o nome, intitulou como An Unwritten Novel. Ela disse que ele foi uma Great Discovery. Anyhow, I saw, branching out of the tunnel I made when I discovered that method of approach, Jacob's Room, Mrs. Dalloway, etc. Então, na verdade, quer dizer, esse Unwritten Novel, que é um conto lá no finalzinho da década de 10, né, ela vai tomar como uma espécie de grande descoberta que vai gerar, né, ou vai abrir esse novo caminho para ela, que vai, como ela diz, uma descoberta de um novo método de abordagem, e aí cita precisamente Jacob's Room e Mrs. Dalloway. Isso está numa carta já de 1930, portanto, é uma espécie de retrospecto, né, de alguém que volta para pensar nos caminhos que ela já havia triado. Então, embora isso não seja afirmado de modo explícito, a grande descoberta estava relacionada à incorporação de técnicas e recursos pós-impressionistas na sua prosa. Em seu diário, ela registraria, em 13 de dezembro de 1923, quando ela ainda estava escrevendo, né, datilografando Mrs. Dalloway, que Mrs. Dalloway era o mais satisfatório de seus romances e que ela o estava revisando enquanto o datilografava. E, segundo ela, a good method, I believe, método de revisão, de redatilografar o texto, né? A good method, I believe, as thus, one works with a wet brush over the whole and join parts separately composed and bone dry. E a gente vai perceber também que ao longo dos 5 volumes dos diários, né, termos específicos relativos à pintura são frequentes, não são nada infrequentes. Então, o motivo do pincel e das pinceladas, o motivo do pincel e das pinceladas passa a não ser infrequente nos registros cotidianos,
como neste de 20 de abril de 1925. A próxima citação. If writing, that is, this dash at the paper of a phrase, and then the typing and retyping, trying it over, the actual writing being now like a sweep of a brush. As pinceladas parecem contaminar a própria escrita, com frases no estilo staccato, características não apenas no seu diário, mas também na sua ficção. Terry Eagleton diz de Virginia Woolf que ela era uma escritora devotada ao processo e à provisoriedade, traços que me parecem igualmente presentes nas pinturas impressionistas e pós-impressionistas. A relação entre o impressionismo e o romance foi sugerida pela primeira vez por Ferdinand Brunetière, ao definir o impressionismo literário propriamente dito, como uma transposição, estou citando o Brunetière, uma transposição sistemática dos meios de expressão de uma arte, que é a arte da leitura, para o domínio de uma outra arte, que é a arte da escrita. Isso como uma tentativa de explicar as tendências da literatura francesa, dos anos de 1879 e 1880, sobretudo no que dizia respeito à atitude dos escritores relativamente ao sensível. Embora, como avalia Peter Stovall, o conceito de impressionismo literário, tenha sempre sido uma questão incômoda, ele não deveria ser negligenciado, pois é o momento embrionário do modernismo. Em seu centro, ainda segundo Stovall, está o ato de percepção, em que decorre que a ficção impressionista explora a relação recíproca entre a faculdade de perceber e o mundo, ambos os quais são momentaneamente enquadrados no fluxo do movimento contínuo através do tempo e do espaço. São artistas que se encontravam diante de um mundo fragmentado, incognoscível, em rápida mudança, e cujo desafio era apreender as impressões mutáveis, fugazes e intangíveis com que a realidade externa afeta nossos sentidos. Para Stovall, cito, o impressionismo literário é um processo temporal que retrata um ato tanto espacial quanto temporal, pois o tempo, enquanto duração, liga os fragmentos da percepção espacializada e a consciência espacializa o fluxo de tempo em instantes separados e congelados. É a este mundo prismático de percepção sensorial individualizada que Virginia Woolf dá forma. A teia, as cavernas, os túneis cavados entre presente e passado são metáforas que procuram traduzir modos de configurar as exigências de representação dessa nova realidade. A arte dá continuidade e sentido ao fluxo de impressões e organiza a experiência em uma estrutura de significado. Woolf tem consciência da fragmentariedade do mundo e incoerência da vida, e sua busca pela forma reflete um desejo de organização que, no entanto, deve ser livre o suficiente para acolher o movimento, mas também o que existe além e por debaixo da superfície dos fatos e acontecimentos, assim como a diversidade de pontos de vista dentro do todo. O primato da percepção, por sua vez, põe em xeque a própria ideia de onisciência, que dará lugar a uma instância elusiva, a qual irá pôr em primeiro plano a consciência perceptiva. E agora eu entro direto no Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. A bela abertura do romance nos mergulha de imediato em um dia da existência de sua protagonista, uma senhora de meia-idade que irá, algumas horas mais tarde, receber convidados para uma recepção em sua casa. Até lá, vamos acompanhá-la e a outras personagens à medida que suas histórias se cruzam, tendo Londres como cenário. Enquanto a vida urbana pulsa, com seu ritmo, sons, tráfego, fluxo, gente, Clarissa Dalloway caminha pelas ruas, revisita o passado e reflete sobre o presente, deixando-se tocar pela myriad impressions, trivial, fantastic, evanescent, or engraved with the sharpness of steel, que a mente recebe em qualquer dia comum. À medida que o dia avança, com as horas marcadas pelas batidas do Big Bang,
A narrativa também traz à tona as memórias e impressões das demais personagens, conhecidas ou não de Clarice. Entre os conhecidos, Septimus Smith é um veterano da Primeira Guerra Mundial que, diante da experiência da violência e da morte, se refugia em seu mundo interior e cujo transtorno de estresse pós-traumático, o shell shock do romance, o levará a cometer suicídio ao final da narrativa. Embora Clarice e Septimus nunca se encontrem, Woolf interliga suas histórias e sugere algum tipo de contato vital entre eles, por meio de procedimentos e imagens, entre os quais o mais significativo talvez seja a referência reiterada ao verso shakespeariano da peça Cymbeline, o qual saúda a morte após as dificuldades da vida. Não temas mais o sol ardente, nem do inverno a gélida fúria. Usando aqui a tradução. Um verso que a gente encontra no ato 4, cena 2 da peça. Woolf dava forma, assim, à sua intenção de apresentar, cito, life and death, sanity and insanity, sanity and insanity. I want to criticize the social system and show it at work. A memória e a experiência individual compartilhada de ambos, Clarissa e Septimus, criam vínculos entre trajetórias tão diversas. Um senso de identidade que se estabelece para além do nível físico e se inscreve no plano do não dito e envolve o medo da morte e do isolamento, plantados no fundo da alma dessa floresta de ramagem emaranhada. É a citação do romance. O investimento no universo subjetivo das personagens, por meio do recurso à essência seletiva, que move o foco entre elas e mobiliza a técnica do monólogo interior e do discurso indireto livre, a fim de apreender seus pensamentos, associações de ideias, flashbacks ou impressões, resulta no perspectivismo que caracteriza o modo particular de Woolf armar sua narrativa. A escritora, dessa maneira, rompia com a construção tradicional de personagens que priorizava seus aspectos exteriores e se propunha a explorar sua consciência. Segundo ela, na obra de alguns de seus contemporâneos, repito, a vida escapa, e era preciso descobrir formas de configurar uma nova realidade na qual as relações humanas haviam mudado. Desde Jacob's Room, 1922, Woolf abandonara a escrita linear e a estrutura convencional do romance pela técnica da abertura de túneis, o que lhe permitia escavar cavernas por trás dos personagens e sondar suas almas. Cada uma, assim, se exporia à luz do dia, ao mesmo tempo que todas se interligariam. E aí tem essas duas citações aí do diário, que ela menciona o que ela chama de my tunneling process, na primeira citação, na segunda citação do slide, e na terceira, essa ideia de que I dig out beautiful caves behind my characters. I think that gives exactly what I want: humanity, humor, depth. The idea is that caves shall connect, and each comes to daylight at the present moment. Então, Woolf abandonara a escrita linear e a estrutura convencional do romance pela técnica da abertura de túneis, o que lhe permitia escavar cavernas por trás dos personagens e sondar suas almas. Cada uma assim se exporia ao mesmo dia, ao mesmo tempo que todas se interligariam. Woolf alcançava com esse passo uma forma que criava a impressão de nexos simultâneos entre o mundo interior e o mundo exterior, entre passado e presente e entre suas criaturas. Mergulhamos pela primeira vez em uma dessas cavernas quando o leve rangido das dobradiças das portas da casa de Clarissa Dalloway em Londres a transporta para a casa de sua infância em Bolton, onde as portas envidraçadas rangiam quando ela as encarava e mergulhava no ar livre. À medida que Clarissa percorre as ruas do centro de Londres, a narrativa parece se transformar em uma tela, na qual cores,
formas, perspectivas, criam cenas e ganham movimento enquanto a protagonista, recebendo as impressões que lhe chegam de todos os lugares, se entrega ao livre jogo da associação de ideias e as memórias. A intensidade de suas percepções imprime fluidez e fugacidade no mundo ao seu redor. E sua mente responde à visão de uma situação, de uma citação de Shakespeare em uma vitrine, ao som do Big Bang e dos sinos de outras igrejas, ao ruído de um carro e de um avião, experiências sensoriais compartilhadas também por outras personagens e motivos narrativos que são tratados como momentos de tempo espacializado. O Regent's Park, por sua vez, é um espaço que se configura como um compósito, a partir das diferentes percepções de cada uma das personagens que o vivencia sensorialmente. Uma comentadora da obra da Virginia Woolf, o nome dela é estranho, é Jenny Rebecca Falseta, penso que seja. Observa que, longe de fornecer uma visão externa do parque, a narrativa o apresenta como um lugar constituído de diferentes maneiras por parte de cada um dos seus frequentadores, sugerindo que ele pode ser lido como uma composição cubista. Sentados no parque, cada um dos frequentadores do parque, escava os túneis da memória ao recordar o passado. Rezia torna a sua Itália. Septimus volta à guerra e à memória do amigo Evans. Enquanto Peter Walsh lembra a infância, o verão em volta no início dos anos 1990 e sua paixão por Clarissa. A justaposição das cenas, a mudança de foco, resulta em uma narrativa que se compõe de fragmentos, um efeito que parece ter sido conseguido por Woolf. Como ela registraria em seu diário, em 15 de setembro de 1924, all this confirms me in thinking that we are splinters and mosaics, not as they used to hold, immaculate, monolithic, consistent wholes. São perspectivas simultâneas, visões alternativas postas em cena por uma voz narrativa móvel. Difícil traduzir shifting, né? Shifting narrative voice. Que busca retratar momentos vividos sincronicamente por suas diferentes personagens. Ou ainda, oferecer uma visão multidimensional de um momento no tempo, como nessa passagem. Lemos coisas. It was precisely 12 o'clock, 12 by Big Ben, whose stroke was wafted over the northern part of London, blent with that of other clocks, mixed in a thin, ethereal way with the clouds and wisps of smoke, and died up there among the seagulls. 12 o'clock struck as Clarissa Dalloway laid her great dress on her bed, and Warren Smiths walked down Harley Street. 12 was the hour of their appointment. Probably, Razia thought, that was Sir William Bradshaw's house with a grey motor car in front of it. E aí ela termina esse parágrafo, esse trecho com The leaden circles dissolved in the air. Essa frase maravilhosa. Enquanto, como Raymond Williams comenta a respeito de Virginia Woolf, a descontinuidade, a atomização da cidade eram vivenciadas esteticamente como um problema de percepção, a impressão de natureza fragmentária da narrativa é contrabalançada pelas duas linhas paralelas que Clarissa unirá ao final do romance. É dela a consciência que domina o romance e reflete o mundo exterior. Com isso, diluem-se ou se esfumaçam os contornos. O enredo se dissolve em favor da subjetividade das personagens. Enquanto as badaladas do Big Ben marcam a passagem das horas desse dia de verão londrino e seus círculos pum-pum-plúmbios parecem ganhar materialidade ao se dissimular no ar,
A narrativa abandona qualquer ideia de sucessão cronológica para criar a impressão de simultaneidade, ao fazer convergir os olhares de diferentes personagens para o automóvel que passa ou para o avião que sobrevoa a cidade. A experiência compartilhada do momento presente opera a transição entre os transeuntes, enquanto os sons, o carro e o aeroplano funcionam como modos de conectá-los, encadeando as cenas que se desdobram a partir de diferentes ângulos e pontos da cidade. As personagens formam uma teia de aranha, lembrando da citação que já mencionei antes, uma teia de aranha presa, talvez pelo mais tênue dos fios, mas ainda assim presa à vida dos quatro cantos. Seus fios tecem uma trama, graças à qual os acontecimentos externos deflagram processos internos, os chamados túneis, que desencavam o passado de cada um e o tornam presente. Para Clarissa, Peter, Septimus e Hésia são momentos de ser, marcantes e memoráveis, experimentados enquanto caminham, remendam um vestido de festa, se sentam no parque. Lampejos de compreensão, de total consciência, reveladores de algum padrão que se oculta por trás do algodão da vida cotidiana. Na floricultura, o narrador pinta um quadro impressionista com sua descrição das flores, tais como Clarissa as vê, mas é sua percepção que parece estabelecer uma precipitação das imagens e uma espécie de borramento, uma explosão de cores e formas no estilo staccato que o recurso à vírgula e ao ponto e vírgula produz. E aí, a passagem é um pouquinho longa, né? And then, opening her eyes, how fresh, like frilled linen clean from a laundry laid in wicker trays. The roses looked, and dark and prim, the red carnations, holding their heads up, and all the sweet peas spreading their bowls, tinged violet, snow white, pale. As if it were the evening and girls in muslin frocks came out to pick sweet peas and roses after the superb summer's day, with its almost blue-black sky, its delphiniums, its carnations, its arum lilies, was over. It was the moment between 6 and 7 when every flower, roses, carnations, irises, lilac, glows. White, violet, red, orange. Every flower seems to burn by itself, softly, cool in the misty beds. And how she loved the gray white moth spinning in and out over the cherry pie, over the blooming. Eu achei melhor trazer o texto original, porque tradução e tradução. Se a passagem lembra um quadro de Van Gogh ou de Cézanne, a intensidade do momento e da sensação para Clarissa se revela na forma, pois a linguagem ganha um ritmo que quase se poderia descrever como de excitação, no qual a prosa assume uma dimensão poética, lírica, musical. Também Septimus vive um desses momentos de visão quando, sentado no parque, olha para as árvores e estabelece uma ligação com a natureza do cerca. He was weighted down, transfixed. All the excitement of the elm trees, rising and falling with all their leaves alight, and the color thinning and thickening from blue to green of a hollow wave, like plumes on horses' heads, feathers on ladies. So proudly they rose and fell, so superbly, would have sent him mad. But he would not go mad. He loved the voice, but they beckoned. Leaves were like the trees. Leaves were alive, trees were alive, and the leaves being connected by millions of fibers with his own body. They're on the seat, fed it up and down. When the branch stretched, he too made that statement. The sparrows fluttering, rising and falling, jagged fountains, were part of the pattern, of white and blue, barred with black branches. Novamente, o quadro aqui se enche de cores e movimento, não apenas pela escolha dos verbos e uso do gerúndio, mas ainda pelo ritmo sincopado das frases que procuram captar um estado de espírito, um momento do ser que passa ao largo dos delírios da personagem
e pode ser mais bem caracterizado como um lampejo de percepção e consciência, um exemplo de como a mente apreende as coisas do mundo. As pinceladas de tinta tingem a narrativa e a linguagem cria pequenos poemas em meio à paisagem urbana e a trivialidade da vida cotidiana. Com Clarissa, Peter, Septimus e Hesia, e sobretudo com os três primeiros, com Clarissa, Peter e Septimus, Virginia Woolf explora as tensões entre superfície e profundidade, um jogo em que se alternam imagem exterior e vida subjetiva, uma construção múltipla, prismática de cada personagem. Como Clarissa chega a ponderar, nunca mais diria de ninguém que a pessoa era isto ou aquilo. E ela repete logo mais em seguida. Nunca mais diria de Peter, nem de si mesma, sou isto ou sou aquilo. A observação cabe muito bem como sugestão de como as personagens serão apresentadas ao leitor. Enquanto a figura de Septimus vai sendo desenhada por meio de diversos traços, o rapaz talentoso, segundo Mr. Brewer, e apaixonado por Isabel Poe, o leitor de Shakespeare, o marido de Herzia, o sobrevivente da guerra, são as cavernas que Virginia Woolf escava que dão a ver os efeitos devastadores do conflito que, assim como a cidade de Londres, cita o romance, devorou muitos milhões de jovens chamados Snape. Peter Walsh, por sua vez, é um rapaz apaixonado pela Clarissa jovem, o amigo querido de Clarissa, o retornado da Índia, o ex-socialista. Vista de diversos ângulos, Clarissa é a mulher encantadora que Scrooge Purvis conhece como se conhece alguém que mora ao lado em Westminster. A mulher muito simpática, um tanto envelhecida, que Miss Pym atende no futuro. A esposa de Richard, a anfitriã, a amiga de adolescência e paixão de Peter. Tudo isso os define. Nada disso os define. São pontos de vista que ajudam a compor essas personagens. Porém, são os mergulhos na interioridade, por meio do monólogo interior e do discurso direto e livre, que de fato são portais de acesso à vida subjetiva de Clarissa Dalloway, Peter Walsh e Septimus Smith. Introduzidas no contexto da complexa dinâmica da paisagem urbana, com seus monumentos, jardins públicos, parques e vilas, as personagens mergulham em seu mundo interior, enquanto, assim como Clarissa, veem a vida pulsar in the bellow and the uproar. The carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging, brass bands, barrel organs, in the triumph and the jingle and the strange high singing of some airplane overhead. Elas se encontram em meio ao fluxo e refluxo das coisas, em um mundo tal como realmente o vemos, não uma ilusão perspectiva, fixa e absoluta, no olhar de um espectador imobilizado dentro do limite da moldura da tela, mas mil vislumbres diferentes de uma cena em constante mudança, captada por um olhar em constante movimento. Essa observação serve para explicar o efeito de um quadro como Boulevard do Capucine, Paris, de Claude Monet, também ajuda a compreender a impressão que causa no leitor o modo de apreensão daquilo que Virginia Woolf definia como realidade. A força do imaginário visual, o registro das sensações momentâneas, a captura do estado de ânimo e da atmosfera, a natureza transiente da luz e da vida, a impermanência, os instantâneos. Tudo fica inscrito na tapeçaria das frases, no ritmo, no recurso a uma técnica flutuante de produtos. Ao final desse dia, no episódio climático da narrativa, as duas linhas paralelas que estiveram separadas se encontram. As cavernas escavadas por detrás das vidas de Clarissa e Septimus finalmente se comunicam, quando ela toma conhecimento do suicídio dele. Meditando sobre a morte de Septimus, Clarissa compreende que, enquanto a vida simplesmente seguiria seu curso, ele havia se preservado da corrupção, mentiras, conversas vazias. Mas ela também se dá conta de que
estava aqui, estava tudo aqui, tá vendo? A pessoa não faz as coisas direito. Death was defiance. Death was an attempt to communicate, people feeling the impossibility of reaching the center which mystically evaded them. There was an embrace in death. E logo adiante, fear no more when he found the center. She felt somehow very like him, the young man who had killed himself. She felt glad that he had done it, thrown it away while they went on living. The clock was striking. The leaden circles dissolved in the air. Neste final de noite, que, recolhida em seu aposento, ainda durante a festa, Clarice parece acolher a morte em lugar de temê-la. O verso do poema elegíaco, esse verso do Shakespeare faz parte de um poema que está dentro do Sybilline, que é um poema elegíaco sobre a morte. Então, o verso do poema elegíaco, que é uma meditação sobre a inevitabilidade da morte, é retomado nesse contexto e parece oferecer a ela consolação e aceitação diante da perspectiva da mortalidade. O refrão shakespeariano, o romance ele é um refrão, a batida das horas e os círculos plúmbios se dissolvendo no ar atam as linhas que correram paralelas ao longo do dia de verão em Londres e reatam as pontas da narrativa. Esses motivos, que recorrem ao longo do texto, assumem um significado simbólico ao sugerir a identidade ou complementaridade entre Clarissa e Septimus. A sombra da morte, lançada sobre a recepção de Clarissa pela notícia do suicídio de Septimus, se afeta a anfitriã, graças à estranha ligação do centro com o morto. Ela joga, ao mesmo tempo, uma luz irônica sobre a festa, ao acentuar a futilidade dos convidados e a mundanidade que também é marca da vida de Clarissa. Sem fazer alarde, Virginia Woolf expõe uma sociedade em conflito, uma Londres moderna, na qual o progresso tecnológico, sugerido pela presença dos automóveis e aviões na paisagem urbana, convive com a doença e os traumas da guerra recém-vinda. No romance mais prustiano de Woolf, o tempo é duração, o espaço se move entre o interno e o externo, o real se configura como uma projeção da consciência humana. Obrigada pela atenção. Prazer de ouvir, Sandra. Nós temos perguntas. Eu acho que eu vou fazer 2 comentários para você. Por favor. O primeiro diz respeito a essa análise pós-impressionista de Ulysses Galloway. Mas, na verdade, eu queria voltar atrás e naquele argumento do Roger Fry, do pós-impressionismo como marcador temporal, né? Depois do impressionismo. Então, hoje eu uso o Manet da primeira exposição, né? Ele estava lá no Salão de Refusé. Então, meio que desfaz o argumento do próprio Roger Fry, que a gente pense nisso, né? Mas lembra que ele usa os 2 termos, né? Continuidade e descontinuidade. Continuidade e descontinuidade. E aí eu acho que aquilo que você faz de pensar os traços, né? Ou seja, a marcação do contorno, as cores antinaturais, talvez desloque da continuidade para a descontinuidade, a ênfase que a gente pensa no pós-impressionista, e aí talvez fosse até, como você fez recentemente, no sentido dessa análise do romance a partir desse, né, desse entendimento do pós-impressionismo. Tentando, eu de pintura sou uma mera leitora, eu não sou absolutamente não é expert de jeito nenhum. Lendo, e tem muita bibliografia sobre isso, em inglesa, né? Inclusive sobre impressionismo. Mas é interessante porque, em geral, muitos desses comentadores se sentem muito mais no Lighthouse, em que parece que isso se intensifica, né? Então, as análises se centram bastante no Lighthouse. Eu achei que sobre Ulysses Galloway tinha pouca coisa, e eu percebo muito, na verdade eu comecei tentando entender essa coisa
Porque, assim, de maneira muito fluida, né, muito pouco precisa, pode ser chamada de uma teoria da ficção que ela procura esboçar naqueles ensaios. A partir dessa teoria da ficção e, sobretudo, daquele trechinho famoso lá do Modern Fiction, na verdade, a sensação que você tem é que o Jacobs está fazendo menos isso, mas no Clarice ela está fazendo muito aquilo, né, de tentar aprender aquilo que ela chama, né, dos átomos que caem. E até a coisa do unidimensional da arte pós-impressionista, coisa que aparece um pouco nessa redução do plano formal a um dia, né, que ela vai fazer diferente do Joyce, por exemplo, parece realmente ter alguma qualidade cubista nisso. Falando da teoria da ficção, vou passar para vocês fazerem perguntas. Eu acho ótimo que você tenha falado sobre isso, porque, de fato, por mais que não haja estase nos ensaios da Virginia Woolf, ou seja, por mais que não tenha um argumento, um contra-argumento, uma conclusão final, existem elucubrações teóricas que ela está diretamente, assim, que são referências diretas na discussão ali do Duval, né, do Forster. Mas uma coisa que me chama a atenção é que, para ler essa teoria, a gente precisa ler o texto, né, a própria forma do ensaio. Porque, por exemplo, em Modern Fiction, eu acho sempre interessante que, se ela começa dando uma ênfase à interioridade que a sua geração tenta capturar, ela vai se movimentar, terminar criticando a interioridade que ela acha no Joyce, que ela acha que ele deixa o leitor confined and shut in, rather than enlarged and set free, que são essas palavras dela, né? E vai terminar indo para o Gusev, o que para mim é um gesto político interessantérrimo, você voltar aos russos naquele momento que não é depois da Revolução Russa de 17. E parece que ela está assim tentando escapar, né, desse monólogo interior sustentável, né? Ela sempre, porque a crítica Wolffiana vem comentando muito nos últimos 20, 30 anos, que é essa qualidade coletiva do discurso liberal, né, na Virginia Woolf. Então parece que tem essa recusa da interioridade, ao mesmo tempo que tenta encaixá-la nesse plano que vai coletar diversas interioridades. Assim, o que eu sinto, lendo sobretudo o diário, não tem uma leitura muito extensa das cartas, porque ler o Virginia Woolf significa você passar a vida, né? Não sei quantos volumes de cartas, não sei quantos volumes de ensaios, não sei quantos volumes de 5 volumes de diários, 9 romances, não sei quantos, são 50 para lá textos curtos, textos curtos, né? Então, uma coisa. Então, assim, então as cartas não tem muita a leitura mais extensa do que ela comenta. Nos diários é impressionante também, porque você percebe também que a própria tentativa de explicar ou de encontrar essa forma, que você percebe, diz claramente, estou buscando alguma coisa. E quando ela escreve Mrs. Dalloway, ela diz, acho que esse é o meu melhor romance. Aí ela diz de novo para as ondas, aí diz de novo para os anos. Porque cada uma coisa nova, né? E cada um representa um desafio diferente para o leitor. Então você percebe uma certa... Primeiro, uma fragmentariedade nos próprios comentários no diário, quer dizer, e aqui e ali ela fala sobre essa coisa que a gente chama assim, de maneira talvez muito imprecisa de método, teoria da ficção. E são termos que a gente usa por falta de outra nomenclatura, mas também lá, e o mesmo estilo de escrita do romance, sobretudo a partir de Jacobs, né, você percebe nas diários, essa coisa também fragmentária, que eu chamei de estilo staccato, né? Uma figuração intensa. Então, você precisa meio que pescar essas coisas para conseguir entender. Não, ela impulsa essa ideia de que ela teria sido, digamos, tocada pelas exposições. Mas a Vanessa Bell era pintora e estava fazendo exatamente isso na mesma época, da convivência dela com Fry, da convivência dela com Clive Bell. Quer dizer, essa discussão entre literatura e arte visual e cultura, ela foi muito intensa entre os membros do grupo, né? Então, na verdade, essa apresentação foi uma tentativa de entender isso, de mapear um pouco isso, porque
Funciona, funciona. Foi no segundo curso em Practice Hall que ela, esse estilo de mesa de Luna, ela e Vanessa, que saíram correndo pelas ruas de Londres. Então, certo, ela estou no começo, quando ela começa a escrever, ela compra uma cadeira mais alta para escrever, e quando a Vanessa pinta, certamente. Sim, é. Tudo indica que sim. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Agora tá melhor? Eu não sabia das referências pós-impressionistas iniciais, porém eu já sabia em Mofrol, porque eu tive uma matéria semestre passado e o meu trabalho final foi sobre o impressionismo em Mofrol, principalmente na parte da pintura da Lille, e eu gosto bastante de como a Virginia Woolf utiliza a densidade das ondas para, na escrita dela e na maneira como o fluxo da narrativa se constrói a partir da intertextualidade com outros tipos de arte. Não, mas eu acho que é legal. O que você falou está absolutamente correto. Do meu ponto de vista é isso mesmo. Essa conversa entre essas duas artes, né, arte literária e arte histórica, me oferece um campo, um prato cheio, a partir de Jacob Bloom, eu diria. No Waves, todos os interlúdios são verdadeiros quadros, né? Pintados com palavras, né? São lindos aqueles interlúdios. E também, no próprio As Ondas, você tem também uma tentativa, né? Tem vários romances cubistas. Os solilóquios, aquele quadro. Acho que a gente tem que entrar mais uma pergunta, talvez, antes do intervalo. Não, acho que quem não leu. Todo mundo leu? Eu tenho Não, eu quero dizer, se tem ainda alguém que não leu, é um convite para leitura. eu não estou no primeiro ano da lei, tá? Mas eu continuava vendo em estudos literários, Walter Benjamin e a forma como ele estudou Baudelaire. E ele cita Proust e lendo o livro dela, ele parece muito essa ideia de sentimento perdido, das memórias involuntárias, do choque do homem com a multidão, etc. Eu queria saber mais sobre essa leitura no final dessa apresentação. Eu queria saber mais sobre como é que a leitura de Proust Isso, na verdade, acho que é uma tese. Que nem sei se tem, não sei nem se alguém arriscou, né? Alguém que você conhece? Tem? Não sei. Não, é sobre Proust. Porque ela leu. A Flávia, no Fundações na Rua Moderna, fala de Proust. Então, a lei. Tem uma referência ali. Sobre Benjamin e Virginia, essa cara se inspira por... Isso é mais direito. Qual o nome do referente? Foi no quarto, eu não sei se... Aqui não escreveu Angelo. Vai ser nosso complicado, tem que escrever É uma caixinha de conceito, mas certamente ela escreve esse livro. É isso. Ai, não tem giz aqui? Não, tem giz. Mas eu escrevo aí para você no final. Vai dançando, deixa eu ver. Constellations with Watson. Com esse sobrenome complicado, né? Não, pois é, então. Eu sei. It's Greek to me. Sounds Greek to me. É sempre um prazer te ouvir. Imagina. Excelente, vamos continuar conversando. Alguém tem mais uma pergunta? Acho que dá tempo, né? Acho que vou deixar o objetivo. Ele quer falar alguma coisa? Eu acho que
Mas eu poder falar, ele está acabando de uma forma mais resumida, você citou que tinha uma citação de Freud por escrito, não, na palestra, mas que ela tinha omitido no escrito. Mas então essa senhora poderia falar um pouquinho mais se Virginia era uma leitora de Freud, então tem os registros? Não. Ela tem um registro. Que eu saiba, nos diários não tem um registro. Tem pouquíssimo registro, mas assim, ela é muito, eu acho que ela é muito, qual é a palavra? Econômica, discreta, em relação a esses. Mesmo que Proust aparece, assim, mas assim, não tem uma discussão sobre. Quando ela está escrevendo The Waves, ela registra que estava lendo Freud, né? Mas a gente não sabe o que é. Não se sabe. E a gente também não sabe como que ela incorpora isso, pelo menos do ponto de vista documental, né? Mas é interessante, né? Porque a irmã dela fazia sessões com Freud. Sim. Eles publicaram a tradução, a primeira tradução standard de Freud da editora. Na verdade, é do irmão do Street, ela está lendo Freud, Between the Acts. Entendi. Não é The Waves, é Between the Acts. Ela anota isso no Sketch of the Past. Tem essa referência. É isso mesmo, é Between the Acts. E ela escreve em cena de livro chamado Freudian Fiction. E tem tudo a ver com isso que a Sandra está dizendo, que é uma recusa disso que seria ficção freudiana, né? Ela recusa certa aplicação da psicanálise para a ficção. Ela escreve esse ensaio, está falando do D.H. Lawrence, na década de 20, Freudian Fiction. Tem um ensaio muito bom do Nick Platt, que se chama When Freud Gets Useful, e fala sobre a relação Virginia-Freud. Eu, na verdade, não exploro muito essas relações, porque a minha questão original é teoria do romance. Esse é o meu campo de trabalho, então, assim, há coisas que eu simplesmente deixo de lado, porque você explorar, por exemplo, a relação dela com Proust, ou a leitura que ela fez, porque dá, eu acho, não é? Dá uma boa discussão. O que ela eventualmente poderia ter incorporado a partir da leitura do Freud. Isso para mim passa simplesmente ao lado. Me interessa mesmo é a questão da forma, como que a forma do romance trabalha com as questões com as quais ela tem que lidar, né? Aí cada um no seu campinho, com seus interesses. Isso é a teoria do romance no negócio. Com essa fala maravilhosa, a gente pode agradecer.